Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Eu gostaria de convidá-los a abrir as Sagradas Escrituras no livro dos Salmos, Salmo de número 1. Bem-aventurados são os que têm prazer na lei do Senhor. Com esta temática que nós queremos abordar, o Salmo de número 1. Bem-aventurados são os que têm prazer na lei do Senhor. Todos encontraram? Salmo 1? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurados são os que têm prazer na lei do Senhor. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Santo Deus, diante de Ti estamos por meio de Jesus. E rogamos nesta noite, Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós. Que a Tua palavra fale aos nossos corações, dirija as nossas vidas. Traga a nossa consciência, ó Deus, aquilo que é agradável ao Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas e limitações. Que Teu Espírito Santo produza em nós algo que homem nenhum pode fazer, que é nos levar a fazer a Tua santa vontade. Assim que o Senhor nos ajude e nos abençoe na reflexão desta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, livro dos Salmos. Essa é uma série que eu pretendo começar aqui com os irmãos. Não os 150 salmos, mas a gente vai separar aí por sessões. Mas vamos trazer assim umas abordagens sobre o livro dos Salmos para os amados a partir de hoje, quando tivermos a oportunidade aqui de ministrar aos irmãos. Então, este é o livro 1 dos Salmos, que está do Salmo 1 ao 41, mas obviamente a gente vai procurar uma maneira de selecionar esses salmos. Bem, meus irmãos, o primeiro salmo que nós encontramos aqui, nessa porção dos salmos, no livro da Bíblia, ele fala algo bem interessante. Ele nos traz, vamos dizer assim, ele remete para nós uma posição de que aqueles que servem a Deus deveriam estar, ou como deveriam estar. Então, o primeiro salmo, o Salmo 1, inicia o livro dos cânticos litúrgicos entre os hebreus, dividindo os homens em duas categorias. O justo, que nós acabamos de ver aqui como representado ou identificado como um homem bem-aventurado, e o ímpio, e este ímpio é destinado à destruição. Veja como se inicia o livro dos Salmos. Existem dois grupos de pessoas: aqueles que são bem-aventurados e os ímpios. Os bem-aventurados prosperarão, mas os ímpios, o que os aguarda é a destruição. É assim que se inicia o livro dos Salmos. Nesse salmo, meus irmãos, nós encontramos o caminho da bênção e da maldição,
o caminho da prosperidade, das promessas para aqueles que seguem a lei de Deus, e da ruína, da maldição, da destruição dos homens para aqueles que andam na perversidade. O indivíduo bem-aventurado retrata o estado do homem que segue os conselhos de Deus, que se livra do enredo dos homens maus e que não cai na perversidade. João Calvino, ele dizia que a suma e substância de todo o salmo, deste salmo aqui, consiste em que são bem-aventurados os que aplicam seus corações a buscar a sabedoria celestial, ao passo que os profanos desprezadores de Deus, ainda que por algum tempo se julguem felizes, por fim terão o mais miserável fim. Quero dizer para você que há dois conselhos a seguir, retratados aqui, como nos revela, ou como a leitura aqui nos revelou: o conselho de Deus e o conselho dos ímpios estão sempre diante de nós. Todas as nossas ações são influenciadas ou pelos conselhos de Deus, ou pelos conselhos de uma sociedade ímpia, ou dos ímpios. Nós agimos ou agradando a Deus, ou desprezando Deus, ou seguindo a Deus, ou rejeitando a Deus. Não há meio termo. Nós estamos diante desta realidade. Você precisa avaliar que conselho você tem ouvido e assim conduzido a sua vida, naquilo que você faz e por que faz, quais são as influências e por que você tomou aquelas decisões de fazer. Quais são os conselhos que você tem ouvido para fazer o que faz, para realizar o que realiza? É isso que nós precisamos atentar. E neste salmo nos mostra que estes dois caminhos são postos diante de nós. Vamos detalhar um pouco mais o que ensina este salmo para o povo de Deus. O povo de Deus que o canta a fim de refletir sobre as verdades nele reveladas. O Senhor chama de bem-aventurados os que têm prazer na lei de Deus. Ser bem-aventurado é estar debaixo da bênção divina, é ser alguém que está saciado em Deus, que tem prazer no Senhor, na sua lei e em sua esperança. Ele não teme o mundo, não enxerga um fim sombrio para a sua existência, mas vida eterna de abundância e paz. Então, meus irmãos, diante de nós está o justo e o ímpio, o justo retratado no homem bem-aventurado. Então, como homem bem-aventurado, ou como pessoas justas, a primeira coisa que nós aprendemos nesse salmo é que não devemos andar no mesmo caminho dos ímpios, seguindo os seus conselhos ou suas visões. Pregamos aqui recentemente sobre cosmovisão. Também tivemos lições falando sobre cosmovisão cristã, que é muito diferente da cosmovisão do mundo. Então, nós ouvimos a voz do mundo e do diabo ou a voz de Deus. Então, como homem bem-aventurado, o Salmo nos alerta que não devemos andar no mesmo caminho dos ímpios. Meus irmãos, esta é uma admoestação importantíssima para aqueles que servem a Deus, pois os servos de Deus devem tomar todos os cuidados para não serem conduzidos pela impiedade dos homens que estão ao seu redor e que, portanto, lhes influenciam. A influência do mundo está aí, está diante de nós. O mundo nos influencia.
E nós precisamos ter essa consciência para distinguir entre a voz do mundo e a voz de Deus. O homem bem-aventurado, ele não anda no conselho do mundo, no conselho dos ímpios, dos homens maus, dos homens que desprezam a Deus, que rejeitam a Deus. E é preciso termos essa consciência. Não devemos andar no mesmo caminho dos ímpios. Não há como você vislumbrar e conduzir sua mente ao reino dos céus se não se afastar das influências pecaminosas. É por isso que há esse alerta aqui no Salmo 1. Como é que eu vou me achegar a Deus, me aproximar de Deus, se aquilo que está me influenciando, se as pessoas que me cercam e que me trazem influência, me mostram ou me direcionam a um caminho contrário? Saiba que nós somos frágeis e pecadores. E esta influência tem derrubado a muitos, meus irmãos. A sociedade está abraçada com o pecado. E ela tem apresentado isto a você todos os dias. Todos os dias ela lhe faz um convite a pecar contra Deus, e a se afastar de Deus, a seguir os seus conselhos, a andar em seus caminhos. Os homens têm se deleitado nos prazeres mundanos que desagradam a Deus. Eles têm caído nas ciladas do diabo. O pecado, meus irmãos, hipnotiza os homens com o seu prazer. Sim, meus queridos irmãos, se pecar não fosse agradável, ninguém pecaria. E é preciso se proteger, estar alerta contra tais seduções que nos cercam. É por isso que o Salmo começa dizendo isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque o banquete é farto e saboroso para a nossa carne. E esse banquete farto e saboroso nos afasta de Deus. E o mundo estará aí nos oferecendo este banquete. Os ímpios estão aí, aquelas pessoas que tentam nos influenciar para nos afastarmos de Deus estão aí nos oferecendo este banquete. E o Salmo 1 começa nos trazendo esta advertência, para que não caiamos nesse laço, para que não sejamos seduzidos, para que não estejamos vulneráveis, mas atentos e alertas para não cair em tais ciladas. Todos que se afastam da justiça, procurando satisfazer suas concupiscências, se julgam felizes em virtude de alcançarem os desejos de seu coração. Está aí. Você olha ao seu redor. Todos os ímpios ou aqueles que não desprezam a Deus se regalam nos seus prazeres, na sua vida. Eles se julgam felizes em tudo isso, porém, preste atenção que nos alerta o salmista. O salmista diz que o seu fim será um desastre. Eles são como a palha que o vento dispersa. Eles não irão prevalecer no juízo. O seu caminho perecerá. É isso que nós encontramos aqui. O Senhor traz o profeta, o rei Davi traz aqui a imagem daqueles que são bem-aventurados, traz uma figura, e ao mesmo tempo ele faz um contraponto com a vida dos ímpios, mas ele diz, olha, uma hora ou outra, essa vida se vai. Esse momento de alegria e prazer se acaba. E eu quero dizer para vocês que esse momento, quando acabar, como o vento espalha assim a palha, ó, quando esse momento acabar, o que resta para eles é o juízo. Eles não prevalecerão na congregação dos justos, eles não estarão com os justos, eles perecerão. O juízo não tardará.
E é preciso a gente ter essa consciência e estarmos atentos a isso, meus irmãos. Com essa advertência, saiba que para não sucumbir nessas tentações, você precisa renunciar, como diz aqui logo no início desse salmo, a companhia de quem quer te levar para maus caminhos. Quem te aconselha para maus caminhos, quem te influencia para fazer aquilo que não é agradável ao Senhor. Se afaste destes, é isso que diz o salmo. Não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É preciso se afastar de quem tenta trazer influências negativas para te afastar de uma vida com Deus. Como diz João Calvino, se você não renunciar a tais companhias, de outra sorte é inevitável a contaminação de tais poluições. A influência é brutal, meus irmãos. E não brinque não. Não brinque com o pecado e com a sua natureza carnal. E é preciso levar essa advertência a sério. Se alguém está te apontando um caminho que você sabe que é um caminho errado e não é de Deus, não convém se associar com tais pessoas que querem te afastar de Deus, que querem te mostrar um caminho distante do Senhor. Quantos dos nossos irmãos não estão hoje afastados de Deus por causa de tais influências? São muitos que se deixaram levar por tais influências, estão aí abraçados com o mundo. Eu sei que você conhece pessoas assim, que se afastaram de Deus. E esse afastamento de Deus não se deu da noite para o dia. São as influências más do mundo. E o salmista já nos alerta aqui. E a pergunta que te quero fazer nesta noite é: que voz você tem ouvido? A voz da sociedade ou a voz de Deus? A voz do seu amigo ímpio ou a voz dos piedosos? Quando pensamos na nossa vida, qual voz nós temos escutado? Aqui nós poderíamos apresentar N contextos da vida humana, mas eu gostaria de focar o contexto familiar como um exemplo, a título de mero exemplo, mas que pode ser aplicado a qualquer área da vida. E quando nós olhamos para os conselhos de Deus, para a palavra de Deus, nós encontramos uma direção dentro para a família, para o pai, para a mãe, para os filhos. Quando nós olhamos o mundo, nós vemos coisas completamente diferentes. Então eu pergunto: você, homem, como tem agido? Como você é como esposo, pai, cabeça no lar? Você exerce o machismo ou a frouxidão aprendida com o mundo? Ou exerce a autoridade como cabeça da mulher, líder do lar, conforme a palavra de Deus? Quais são as influências que determinam a sua função como líder no seu lar? Como você trata a sua esposa? Você tem amado sua mulher como a Bíblia manda? Ou tem agido com desprezo, maus tratos e traição, como vemos aí no mundo? O mundo ímpio pode te ensinar diversas coisas erradas, como o caminho a seguir. Mas a palavra de Deus diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ai, isso é duro. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco,
como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3,7. Então a Bíblia ensina aos homens a serem a autoridade no seu lar e como eles devem exercer essa autoridade, como eles devem tratar a sua esposa. Mas que voz nós temos ouvido? É dos ímpios ou a palavra de Deus? Você, mulher, já que eu dei o exemplo do homem, né? Tem ouvido a voz de Deus na sua maneira de ser mulher, mãe, esposa? Ou tem andado conforme o feminismo mundano? A Bíblia ensina a feminilidade que agrada a Deus e retrata sobre a mulher virtuosa. E vejam o que diz a palavra de Deus: vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. A mulher deve andar debaixo da autoridade do marido. Diz, e a mulher reverencie o marido, Efésios 5,33. E como é que vocês têm se vestido? Da maneira sensual do mundo ímpio, ou conforme a Escritura? Diz a palavra do Senhor, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em trajes honestos, com pudor e modéstia. 1 Timóteo 2,9. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. 1 Pedro 3,5. Então, meus queridos irmãos, existe a voz do mundo para várias ações, para várias questões das nossas vidas, como existe a voz de Deus. E qual delas nós estamos seguindo? E os filhos, como têm tratado seus pais? Conforme o mundo ou conforme a palavra de Deus? E os pais, como tratam os filhos? Meus irmãos, Deus chama os pais à responsabilidade de educar seus filhos. Deus diz que é responsabilidade nossa. Quem tem aconselhado o teu filho? Você tem cumprido o papel de ensinar o caminho que a criança deve andar? Ou tem deixado os ímpios, como Lucas Neto e outros youtubers, conduzir a educação do seu filho? É o conselho deles que os seus filhos estão ouvindo? É o ensinamento dessas pessoas? Ou é o seu ensino com base no que Deus traz para a sua família e para os seus filhos? Não deixe seu filho andar segundo o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Instrua-o, é vossa obrigação, conforme a palavra do Senhor. Ouvir o conselho de Deus, ou ouvir o conselho dos ímpios, pode ser aplicado a qualquer área de nossas vidas. Faça a sua própria reflexão em tudo o que você faz. Em segundo lugar, meus irmãos, como homens bem-aventurados, nós devemos ter prazer na lei de Deus. É isso que diz logo o versículo de número 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Entenda lei no sentido amplo de escritura, ou palavra de Deus, tá? Lei de Deus, ou a palavra de Deus, ou a escritura sagrada. É aquilo que acabamos de falar. Em vez de ouvir o conselho dos ímpios, o homem bem-aventurado busca o conselho de Deus revelado em sua santa palavra. É por isso que o salmista vai dizer que antes esse bem-aventurado tem prazer aonde? Na lei do Senhor. Em vez de ouvir o que o ímpio tem a dizer, ele vai ouvir o que Deus tem a dizer. Em vez de ouvir o que o ímpio diz sobre o que eu devo fazer sobre determinada coisa, ele vai ouvir o que Deus diz sobre o que ele deve fazer sobre determinada coisa. Antes, o seu prazer não é ouvir o ímpio. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita
de dia e de noite. Para o salmista, uma das marcas da piedade é o estudo da lei de Deus. Pois Deus só será verdadeiramente adorado e servido se sua palavra estiver sendo obedecida. Conhecer a palavra de Deus é necessário para a obediência. E é por isso que o salmista alerta isso. Ele diz: olha, o homem bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele busca conhecer o que Deus diz sobre determinada coisa, para que ele possa fazer aquilo que o Senhor requer dele. Ou seja, nós só vamos obedecer a Deus, irmãos, se nós soubermos o que Deus quer que nós façamos. Não tem como obedecer ao Senhor sem saber o que Deus quer. E para saber o que Deus quer, é preciso ouvi-lo. Onde? Na sua santa palavra. Nela devemos meditar, refletir, aprender sobre a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para como devo agir com o meu semelhante, com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho, enfim, como eu devo agir. Nós não somos livres para fazer qualquer coisa com o intuito de agradar a Deus. É por isso que nós somos chamados a meditar na lei do Senhor. Saul, o rei Saul, ele tentou fazer isso e foi desprezado. Lembram quando ele desobedeceram a Deus e levou sacrifícios quando Deus não queria aquilo? Foi desprezado por isso, porque ele desobedeceu o que Deus havia dito. Nós precisamos oferecer a Deus o que Ele exige de nós, nem mais nem menos. Não vamos inventar a roda. É oferecer a Deus o que Ele pede de nós. Ele pede obediência, irmãos, só isso. Obediência é o que Deus nos pede, o que Ele exige de nós. O padrão da nossa conduta deve ser tomado da Escritura e não de nós mesmos ou de outrem. Das Escrituras, o texto bíblico diz: tem o seu prazer. Vejam, meus irmãos, que o salmista faz questão de relatar essa disposição do coração, essa entrega de alma, essa satisfação daqueles que são bem-aventurados, daqueles que amam a Deus, do justo. Eles têm prazer, antes de ter prazer no conselho dos ímpios, de estar ouvindo o que os ímpios têm a dizer sobre determinada coisa, ele tem prazer nas verdades de Deus, em fazer a vontade de Deus, em ouvir o que Deus está dizendo para ele fazer sobre determinada coisa. Ele tem prazer. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O Senhor nos chama a ter prazer na sua santa palavra. Deus não quer uma obediência forçada. Ele não quer uma obediência forçada. Para agradar a Deus é preciso ter uma mente e um coração disposto à obediência. Um coração que se deleita, que tem prazer nas suas instruções. Deus quer que progridamos nos deleitando em sua palavra, e não por força, e não fazendo como se escravo fôssemos sem vontade de fazê-lo. Mas Deus nos chama a ter prazer em sua santa palavra, prazer em obedecê-lo. Agora perceba, a partir do versículo de número 3, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E aí ele continua: os ímpios não são assim. Então perceba que a partir do versículo de número 3, ele vai mostrar agora as consequências dos justos
e dos ímpios. O homem bem-aventurado será como uma árvore plantada juntos a ribeiros de águas, que produz seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcharão, e tudo quanto faz prosperará. O salmista usa uma metáfora para descrever a bem-aventurança do justo. A relação é de perenidade e não de circunstâncias efêmeras. Ele é uma árvore que tem todos os ingredientes para produzir os frutos no tempo certo. Se nós estivermos apegados à palavra de Deus, a nossa vida será ricamente abençoada, porque as nossas decisões serão acertadas, serão boas e terão consequências boas. Quando nós trilhamos um caminho, a tendência é chegar ao final daquele caminho, mas se tomarmos um caminho errado, então é preciso que, ao aprendermos sobre a vontade de Deus, e colocando-a em prática, o que vem sobre nós, com certeza, é coisas boas. Porque se você der uma boa educação ao seu filho, você não vai chorar amanhã porque ele está em caminhos errados. Não é? Se você for diligente, for alguém que se preocupa com o seu lar, que faz as coisas que devem ser feitas, com certeza a bênção de Deus está acompanhando você. Se alguém se dedica ao estudo, por certo ele vai se dar bem nos seus estudos. Se alguém se dedica ao trabalho, por certo ele vai prosperar em seu trabalho. Enfim, meus irmãos, tudo que a gente faz com diligência, com amor, com dedicação, é certo de ter resultados, e Deus nos direciona para coisas boas. E a Bíblia diz que o resultado disso é que nós seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então as folhas não murcham, porque ela está bem alimentada, ela está bem nutrida, e ela vai produzir o fruto no tempo certo. A bênção de Deus está sobre você, e não é uma bênção passageira, não é. A gente colhe muitas vezes o que plantamos, o problema está aí, porque não estamos ouvindo Deus. Às vezes nós mesmos, como eu falei antes, a nossa intuição, mas não a palavra de Deus. Às vezes a voz do mundo, a voz do ímpio, e vem as consequências ruins. A bênção de Deus não é passageira. Não é uma bênção apenas para este mundo. É uma bênção perene que se estende na eternidade. O homem bem-aventurado, ele é bem-aventurado, e ele é destacado como bem-aventurado, porque a bênção que está sobre ele é perene. Não é só para este mundo, vai para além dele, para além deste mundo. Os ímpios, como veremos, podem até prosperar, mas um dia cessará o seu deleite, e neste dia, quando o juízo de Deus se estabelecer sobre os homens, a destruição se abaterá sobre eles. É tão somente, meus irmãos, pela bênção divina que alguém pode permanecer numa condição de prosperidade. Não se iluda. A verdadeira prosperidade está na plena comunhão com Deus. Desta comunhão com Deus, emanam todas as bênçãos, que são para o tempo presente e para toda a eternidade. Os justos produzem os frutos no tempo certo. Tudo em nossa vida coopera para o nosso bem e para a nossa salvação. A bênção de Deus nos acompanha produzindo bons frutos. Por certo, meus irmãos, eu e você somos cheios de sua graça, contemplamos suas benesses dia após dia. Tem um cântico do nosso salmozinho que diz assim: conta as muitas bênçãos
contas de uma vez. Se você parar para pensar, você vai ver que Deus tem agido na sua vida de maneira graciosa. E poderia ser ainda melhor se nós não tropeçássemos tanto, se nós não plantássemos coisas que trazem consequências ruins para nós mesmos. Deus derrama a sua graça sobre nós. É uma promessa deste salmo, mostrada aqui nesse salmo, que os justos são como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. E ele irá produzir o fruto no tempo certo. Ele prosperará, as obras das suas mãos prosperarão, porque Deus está com ele. Saiba disso, o Senhor te abençoa e continuará te abençoando. Como ele tem nos conduzido, meus irmãos, debaixo de sua bênção, e como ele tem nos apontado a bênção do céu, como ele nos tem conduzido até a bênção de estarmos eternamente com ele até o fim dos nossos dias. Agora vejam, os ímpios não são assim. O versículo do número 4 diz: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Sua prosperidade passará. Eles são como palhas que o vento espalha. Eles se vangloriam por um curto espaço de tempo, mas o seu fim será tenebroso. Os ímpios cairão em desgraça um dia, e é por isso que não se deve ouvir os seus conselhos. Está tudo bem e bonito. Você pode até dizer: os conselhos dele vai me levar a esse lugar? Vai. Mas é um lugar em que a desgraça se abaterá um dia. A desgraça vai se abater um dia, quando o juízo de Deus estiver sobre eles. Eles não subsistirão no juízo, eles não desfrutarão na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E este é o alerta que o salmista nos deixa. Nós temos a prosperidade em Deus, a bênção em Deus. Nós não devemos olhar para os ímpios e invejá-los, porque o seu fim é fim de morte, o seu conselho é conselho de morte. Mas o conselho de Deus é de bênção e paz. E aqui eu concluo dizendo o seguinte, meus irmãos: tenha aversão pela vida dos ímpios e suas concupiscências, pois se você der ouvidos aos seus embustes, Satanás te conduzirá a um desvio cada vez maior, até se consumar em tua ruína. Portanto, não deem ouvidos aos conselhos dos ímpios. Antes, busque se deleitar na lei de Deus. Ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, diz no outro salmo. Saiba que os ímpios desfrutam e prosperam momentaneamente em um mundo caído e vil, mas quando a verdadeira justiça se estabelecer, apenas os justos, que são os que têm depositado a sua fé em Jesus Cristo, permanecerão para desfrutar da excelsa glória que o mundo não conhece e também não pode te dar. Você é chamado nesta noite a estar em Cristo, ou a vir a Cristo, se for a sua situação, e se tornar este homem bem-aventurado que o Salmo retrata. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores,
Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu queria encerrar com um cântico. Eu pedi para minha esposa. Esse cântico retrata exatamente esse Salmo 1, que seja uma reflexão para a sua vida, para várias áreas da sua vida. Você vai aplicá-la e ouvir mais o conselho de Deus, olhar para a palavra do Senhor e entender que o Senhor tem muito a te falar. O Senhor nos fala, meus irmãos, cada dia que nós abrimos a sua palavra, com certeza Ele nos fala e precisamos ouvir a sua voz. Que Deus nos abençoe, Deus nos agracie e nos dê a condição necessária para sermos obedientes, que os nossos corações tenham prazer em Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus, nos caminhos seus, me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Eu quero ter na lei que Deus me dá, nela de dia até que o sol se vá. Como uma árvore plantada junto a
nessa vida verei prosperar. E tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar.